Bom, pessoal, seguindo aqui a nossa programação, já está pronto aí o vídeo? Está tudo ok? Não é vídeo, é ao vivo, então. Vinho em alta, conheça as principais tendências para a categoria, com Leonardo Aterino. Vamos lá. Muito obrigado. Olá a todos, muito prazer. Primeiro de tudo, obrigado a Expo Supermercados por toda essa estrutura. Em momentos difíceis como esse da pandemia, a gente consegue gerar e levar conteúdo para todo o Brasil. Me apresentando um pouquinho, eu sou Leonardo Aterino, diretor-presidente da Vivan, a primeira e maior empresa de vinhos em lata do Brasil. Exatamente, vinho em lata, não é estranho. Eu vou explicar passo a passo do que é essa categoria e contar o que tem de tendência e novidade dentro do meio de vinhos em todo o Brasil. A gente tem ouvido muito falar do crescimento do vinho em meio à pandemia. Parece que o vinho é a principal bebida e o queridinho da quarentena dos brasileiros. Não sei se é pelo comportamento de consumo, as pessoas estão em casa, as pessoas estão mais dispostas a beber vinho. Enfim, escolheram vinho e o vinho tem sido o principal campeão em vendas em meio à pandemia. Para se ter uma ideia, na venda online, pegando grandes varejistas como Amazon, Magazine Luiza, os sites de vinho como wine.com.br e Evino, o aumento foi de mais de 10% e triplicaram as vendas em detrimento ao ano passado. Agora, o grande aumento de vendas de vinhos na pandemia foi puxado por você, varejista, por você, supermercadista. Junto do mercado online, esse crescimento já passa dos 12% no primeiro semestre de 2020, se comparado também com o ano de 2019. E o mais interessante, o vinho foi a bebida alcoólica que mais teve alta e crescimento no Brasil durante a pandemia, mesmo comparando com cervejas, com cachaças e com outras bebidas super tradicionais aqui no Brasil. O que é legal é que se a gente compara com países tradicionais e bebedores de vinho, como os países europeus, França, Itália, Espanha, Portugal, o Brasil se provou ainda mais presente. É como se cada consumidor brasileiro consumisse 72% a mais de vinho, mesmo em comparação com esses grandes países produtores. Só que o que é interessante é que, apesar da pandemia que acelerou esse crescimento do mercado, o mercado de vinhos do Brasil já estava em amplo crescimento. Para se ter uma ideia, na década passada, no ano passado, em 2019, pela primeira vez ultrapassamos a barreira de 2 litros per capita de consumo de vinho no Brasil. E para se ter uma ideia, é um número muito pequeno, incipiente, e se comparado com os nossos vizinhos sul-americanos, eles já bebem na casa dos 30 litros de vinho na América Latina. Se pegam os europeus, na casa dos 40, dos 50 litros. O que isso prova? Prova que tem muito mercado para o Brasil explorar, para o Brasil crescer dentro do segmento de vinhos. O que é interessante é que ganhamos 10 novos milhões de consumidores de vinho na última década. Saltamos de 22 milhões de brasileiros para 32 milhões de brasileiros. E em 2018, pelos relatórios aí, das principais consultorias de bens de consumo do mundo e de bebidas, o crescimento do vinho em média anual no Brasil era na casa dos 20%. E a gente espera atingir o patamar de 4,2 bilhões de dólares em 2021. O que é interessante ressaltar é que o aumento do consumo de vinhos foi muito capitaneado pelo público jovem. Desses 10 milhões de novos consumidores que eu falei do slide passado, a grande maioria foi da faixa etária dos 21 a 35 anos. Público jovem, público que dita moda, cria tendências e tem procurado por bens de consumo mais saudáveis, mais naturais, comparando aí com outros produtos que são mais artificiais, mais químicos, destilados, etc. O jovem tem cada vez mais buscado pelo vinho, uma bebida mais natural, e eles sempre buscam por produtos de alta qualidade, valorizam marcas com forte apelo visual e com bom custo-benefício. É uma excelente oportunidade e um trade-up para os varejistas. Enfim, diante de todo esse cenário, o vinho tem caído cada vez mais no gosto do brasileiro, e como todo bom mercado, as pessoas vêm buscando novos investimentos e novas tendências nesse mercado. E eu vou trazer aqui para você o que as principais consultorias de vinho trazem das principais tendências e o que você, supermercadista e varejista, tem que ficar de olho. Para começar, o vinho rosé. As pessoas já acham que o vinho rosé é uma realidade, mas foi nos últimos 5 anos que ele teve um crescimento tremendo em vendas. Foram mais de 300% de aumento de venda de vinho rosé no Brasil nos últimos 5 anos. Isso se deve muito ao fato de ser um vinho mais leve, um vinho fresco, um vinho super versátil que combina com várias harmonizações. Também, nos dias de hoje, é um vinho que a gente considera mais instagramável, né? Aquele vinho que dá para tirar foto, é o vinho bonito, o vinho rosa, com uma coloração muito legal. E a gente geralmente encontra pessoas bebendo vinho com o celular ao lado, postando aquela foto e aquela selfie tomando um belo vinho rosé.
Também é o vinho que mais se adequa a esse clima tropical de Brasil, né? Clima de verão. É um vinho que se bebe gelado e muitas pessoas até bebem o vinho rosé com gelo. Seguindo a linha das tendências, a gente tem também os vinhos sustentáveis, ou os vinhos orgânicos, né, que têm ganhado preferência do consumidor brasileiro, não só na categoria de vinho, mas em vários bens de consumo, de alimentos e bebidas, as pessoas têm optado por vinhos, por produtos mais naturais, por produtos orgânicos. E no vinho não é diferente, né? Tem o vinho que é produzido de uma forma mais sustentável, é o vinho que tem uma base ecológica melhor para o meio ambiente, e o público jovem, o público em geral, tem optado também por essa categoria. Então, é legal o varejista ficar atento e começar a apostar também no vinho orgânico. E eu trago também o espumante. Mas aí você me pergunta, pô, mas espumante, todo mundo bebe espumante há muito tempo. É verdade, bebe. Mas se a gente pega desde 2014, o crescimento do espumante cresceu em mais de 10% ao ano, duplo dígito. E o espumante, que era o vinho do Réveillon, o vinho do casamento, o vinho da festa, hoje é o vinho do final de semana. Hoje é o vinho da piscina. Então, as pessoas estão bebendo espumantes regularmente e tem, sim, que se apostar nessa categoria. Mas o que eu quero trazer aqui de especial é a principal das tendências da categoria de vinhos, que são as embalagens alternativas. Primeiro, eu trago a bag-in-box. Para quem não conhece, ou torceu o nariz e fala vinho em caixa, verdade, o vinho existe em caixa há muito tempo. Inclusive, é um produto muito consolidado na Europa. Europa, que se bebe vinho por natureza, o vinho praticamente faz parte do sistema digestivo do europeu, é muito comum que europeus tenham o vinho em caixa em casa. Seja no carton, seja no Tetra Pak, o vinho em caixa é uma excelente alternativa, porque ele traz uma boa quantidade de vinho, armazena cerca de 3 litros, armazena muito melhor que uma garrafa de vidro, protege, e também se relaciona com o consumo regrado. Você basicamente aperta o botãozinho, o vinho sai na sua taça e você bebe. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, eu trago o exemplo da Fabene, que vocês veem na foto. A Fabene é uma empresa nacional que cresceu mais de 450% na pandemia. Então, é uma boa alternativa para consumo. Quem quer experimentar, deem uma olhada na Fabene. Um outro exemplo e uma outra novidade nesse mercado é o vinho no copo. O vinho no copo nada mais é que um copo com uma tampa que fica na prateleira. Ele ainda é muito incipiente dentro do mercado brasileiro, mas é muito comum no mercado americano, por exemplo. Ele geralmente serve uma taça individual, algo em torno dos 187 ml, e fica ali muito prático na ponta de gôndola. Você simplesmente compra, abre a tampa, bebe e joga fora e acabou. Mas aqui, o principal assunto é o vinho em lata, a maior tendência global da categoria de vinhos. E aqui eu sei muito bem e vou mostrar para você o que o vinho em lata e por que o vinho em lata é o investimento mais certeiro dentro dessa categoria. Para se começar, se a gente pega como benchmark o mercado americano, o vinho em lata em 2012 valia praticamente zero. E hoje, em 2020, está ultrapassando a barreira dos 200 milhões de dólares. É um crescimento de 90 vezes em 8 anos. Vinícolas renomadíssimas e tradicionais, como a vinícola do cineasta Francis Ford Coppola, que tem vinhos premiadíssimos e vendidos em todo o mundo, também tem a extensão para vinho em lata. Temos marcas apenas de vinho em lata. E uma grande validação do mercado, a gente estava conversando agora há pouco sobre a Ambev, a própria AB InBev, que é a Ambev lá fora, internacional, tem marcas de vinho em lata. Já comprou empresas de vinho em lata, já lançou a própria marca de vinho em lata. Então, é um mercado que já deixou de ser tendência e está virando uma grande realidade. Os principais benefícios do vinho em lata são a conveniência e a praticidade. Agora você pode tomar um bom vinho aonde você quiser. E uma coisa que é muito interessante, que a gente aqui na Vivan comprovou em meio a esse mercado, o vinho em lata não vem para competir com o vinho em garrafa. O vinho em lata não vai roubar o consumidor do vinho em garrafa. Muito pelo contrário, o vinho em lata vai agregar, vai gerar mais receita para a categoria de vinhos. Isso porque no carrinho de compras do consumidor, ele vai ter a garrafa para aquela ocasião especial, para aquele jantar, para aquele aniversário, e vai ter a latinha para beber numa ocasião em que a garrafa não se encaixa. Vai beber na praia, vai beber na piscina, vai beber na balada, ou vai beber em casa assistindo um jogo de futebol, só abrindo a latinha, sem precisar abrir a garrafa inteira e ter que jogar fora depois. Um dos grandes focos do mercado de vinhos em lata é o público jovem. Como eu falei antes, é o público que tem capitaneado o crescimento do consumo de vinhos no Brasil e no mundo e tem dificuldade em achar o vinho nas ocasiões de consumo que ele frequenta. Na praia não pode levar vidro, na piscina não leva vidro, na balada, e o vinho em lata é a alternativa mais prática e versátil. Você entrega gelado, abre e bebe. Muito simples. E as expectativas de crescimento desse mercado são extremamente otimistas. Especialistas no mercado americano dizem que o vinho em lata pode chegar em até 10% do market share total de vinhos, isso em até 2025.
Os principais benefícios do vinho em lata são: número 1, é um produto inovador dentro de uma categoria que carece de extremas novidades e diferenciação. Quando a gente olha uma prateleira repleta de vinhos, a gente vê várias garrafas iguais, sem uma comunicação que dialogue direto com o consumidor. O vinho em lata, por si só, já é chamativo, já prega a tua atenção e vai chamar a atenção do teu consumidor. Número 2, o price point de uma lata é menor do que de uma garrafa, naturalmente. Hoje você encontra a Vivan nas mais variadas prateleiras do supermercado do Brasil até R$ 14,99, enquanto uma garrafa de um vinho fino e um vinho seco dificilmente se acha abaixo dos 20, dos R$ 27. Então o desembolso é menor e você consegue gerar essa experimentação dessa forma. Terceiro, as latas são muito adaptáveis a essas ocasiões de consumo que a garrafa não se aplica. A garrafa precisa de taça, de saca-rolha, é um item de vidro, e a latinha você pode levar para qualquer lugar. Quarto, o custo-benefício. Uma lata, em média, aqui no Brasil, ela tem 269 ml, o que serve, em média, 2 taças de vinho. 3 latas já dão mais de uma garrafa. É um custo-benefício excelente. Outro grande benefício, o consumo individual. Imagina você assistindo um jogo de futebol, uma novela, uma série no Netflix, ou até quem quer fazer um risoto em casa. Você não precisa abrir uma garrafa inteira, desembolsar uma garrafa inteira, e aí ela vai morrer na geladeira virando vinagre, ou você vai ter que beber tudo. Aí não funciona também assim, né? Então, o vinho em lata é a alternativa ideal para o consumo individual. Agora, você só pega um vinho, toma a sua dose diária, vendo o teu jogo, a tua série no Netflix, a tua novela, e fazendo um bom risoto com vinho branco, com um ticket médio bem menor, o que facilita no teu bolso. E a facilidade da armazenagem, né? Lembrando que armazenar a lata, transportar do seu CD para uma loja de supermercado é muito simples, é da mesma forma que você faz com uma Coca-Cola, com um Red Bull e com uma cerveja. Além disso, é super portátil, é prático, é muito adequado ao consumo on the go. A Vivan, por exemplo, está exposta em vários refrigerados de supermercado, em que o jovem pega o vinho gelado, paga e já sai bebendo da loja. O produto gela muito mais rápido e uma coisa muito interessante para você varejista, é um trade-up incrível para a categoria. A gente traz novos consumidores para o mercado do vinho, que bebem o vinho em lata e passam a beber o vinho em garrafa também. Sem contar na sustentabilidade, que é o principal. O alumínio hoje é praticamente 100% reciclado no Brasil, enquanto a garrafa de vidro é reciclada apenas 40%. Mas quem é a Vivan? Quem somos nós? A Vivan é a maior empresa de vinhos em lata do Brasil. Fomos os pioneiros e os responsáveis por essa revolução no mercado brasileiro. Somos os primeiros a trazer algo que é 100% vinho em lata. E por que eu cravo nesse 100%? Porque não é chopp de vinho, não é vinho gaseificado, não é vinho com aditivo de açúcar, de CO2. É 100% vinho fino e seco. Eu já vou chegar no processo produtivo, mas a missão da Vivan é descomplicar o consumo do vinho e provar que bons vinhos podem ser bebidos em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Nossos vinhos são super leves, frescos e adaptáveis a qualquer proposta que você queira, sem burocracia. Na foto você vê os nossos 3 SKUs, o vinho tinto, um blend de Cabernet com Merlot, o branco varietal Chardonnay e o rosé, um Pinot Noir com Syrah. Sobre a qualidade, por que o nosso vinho é 100% vinho e não muda em nada para a garrafa? Primeiro, porque ele é produzido numa das principais vinícolas boutique de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, a principal produtora de vinhos do Brasil. É a Quinta Dom Bonifácio, a nossa vinícola premiadíssima, com melhores vinhos de várias categorias, e a Vivan é produzido lá também. Quem é que produz o vinho da Vivan na Dom Bonifácio? É o seu enólogo, renomado na Serra Gaúcha, e o nosso sommelier, com patente em Cordon Bleu de Paris e ABS. Agora, quando perguntam, mas muda alguma coisa da lata para a garrafa? Porque a Coca-Cola em garrafa é melhor que a Coca-Cola em lata, a cerveja long neck é melhor que a cerveja em lata. Eu digo que não muda em absolutamente nada. Todas as latas da Vivan possuem uma película interna que protege o alumínio, protege o vinho do metal e garante a mesma qualidade da garrafa. As nossas latas, são produzidas pela Ball. A Ball é a maior fabricante de latas do mundo e ela produz o vinho em lata desde o início do mercado, em 2012, ou até antes dos experimentos lá nos Estados Unidos. Então é uma tecnologia americana, uma tecnologia que protege com um shelf life de 3 anos, sem preocupação para o varejo. E sobre a qualidade, quem diz isso não sou eu. Vocês estão vendo ali embaixo as 2 medalhas que ganhamos. A primeira é a medalha de ouro, nós conquistamos na International Canned Wine Competition nos Estados Unidos. Os nossos 3 vinhos ganharam medalha de ouro na principal competição de vinhos em lata do mundo. E ao lado, a medalha de prata da Paris Wine Cup de 2020, agora há pouco.
O nosso vinho branco ganhou essa medalha numa das principais competições de vinho do mundo, concorrendo com vinícolas tradicionais, com vinhos de garrafa. E ganhamos a medalha de prata. Fomos o único vinho brasileiro a ser premiado e o único vinho em lata, o que credencia o nosso vinho branco como um dos 110 melhores vinhos brancos do mundo. Sobre a Vivan, falei, somos a maior do Brasil. Hoje estamos distribuindo nossos produtos em todas as regiões, em mais de 20 estados e em grandes clientes, desde o Zona Sul no Rio de Janeiro, o Ipo e o Bistec em Santa Catarina, Supernossa em Minas Gerais, em São Paulo nas principais redes premium, Mateus no Nordeste, São Luís no Ceará. O que não falta é cliente para atestar a nossa qualidade e o nosso giro. Também no mercado online somos muito presentes. Na Amazon, por exemplo, maior varejista online do mundo, a Vivan é o vinho mais vendido da Amazon, tanto na categoria tinto, quanto branco, quanto rosé. Os campeões de venda são os vinhos da Vivan. E outros aplicativos, como o Zé Delivery, em que estamos espalhados em mais de 500 PDVs por mais de 20 estados do Brasil. Ou seja, já temos uma distribuição sólida e capacidade para atender o Brasil inteiro. Consequentemente, somos a empresa que mais investe em marketing. É difícil ver investimento em marketing dentro da categoria de vinhos. Então, temos campanhas de TV. Somos anunciantes do MasterChef na Bandeirantes, por exemplo. Todo o intervalo do MasterChef, você verá uma vinheta da Vivan contando de uma forma muito bem humorada o que é o vinho em lata. Também temos uma proposta muito forte no digital, com ações no Instagram, como, por exemplo, nessas fotos, na página do Perrengue Chique e no Novos Produtos, páginas com milhões de seguidores. Temos também um plano robusto de relações públicas, com matérias nas principais revistas, tanto no âmbito de negócios, quanto no âmbito do varejo. E, obviamente, somos a empresa de vinho que mais investe no trade. Nós, como empresa, entendemos que o nosso produto é extremamente inovador e o brasileiro ainda não conhece. Exige-se uma experimentação. E é aí que a Vivan entra com seu robusto plano de trade, com investimentos em degustação, investimentos em abordagens, investimentos em tabloides, encartes, folhetos, sellouts, promotores próprios em todas as lojas, ações de brindes, feiras de vinhos, eventos de vinhos, enfim. Queremos trazer mais receita para a categoria de vinho, do varejista, do supermercado e o principal, que é impactar o cliente final com as nossas ações. Isso, obviamente, sempre respeitando as diretrizes da quarentena e as diretrizes da pandemia. E, em primeira mão, eu trago para vocês que estão assistindo aqui na ESP Supermercados as novidades da Vivan, que é o nosso plano verão, o primeiro plano de verão da história da categoria de vinhos no Brasil. Traremos um forte investimento no trade, traremos um forte investimento em promoções e sellouts, em embalagens e agora, em primeira mão, em novos SKUs. Em primeira linha, aqui está presente para vocês os 2 novos produtos da Vivan que estarão disponíveis a partir de outubro. Da nossa linha de frisantes, temos os vinhos secos e agora os frisantes, para lembrar aquele espumante que você bebe na praia. Primeiro um vinho rosé frisante, que é um blend de Chardonnay com Pinot Noir, e um vinho branco frisante, moscato, para um paladar mais docinho. São deliciosos e, como sempre, com uma embalagem super linda, maravilhosa, chamando muito a atenção do público consumidor. Em resumo de tudo que eu falei aqui para vocês. Primeiro, a categoria de vinhos está crescendo cada vez mais, acelerou na pandemia e as projeções de crescimento são muito otimistas. Então, é necessário que hoje o varejo, o supermercado, tenha um plano para inserção dentro dessa categoria e que faça mais investimentos na categoria de vinhos. Segundo, aposte mais no seu mix, no seu portfólio de vinhos, para novas tendências, como os vinhos orgânicos. Introduza mais vinhos orgânicos, vinhos sustentáveis, o vinho rosé, aumente essa frente de vinho rosé, espumantes e tudo mais. Torne o seu setor atrativo para jovens, porque é o jovem que está capitaneando hoje esse crescimento do mercado de vinhos, é o jovem que vai ditar essa regra a longo prazo. E o principal, para fechar com chave de ouro, inclua no seu portfólio embalagens alternativas e principalmente o vinho em lata, principalmente a Vivan. A maior empresa de vinhos em lata do Brasil é aquela que vai gerar receita adicional para a categoria de vinhos e vai impactar o seu cliente. Enfim, vá de lata, vá de Vivan. Eu sou Leonardo Aterino, eu sou Vivan e conte sempre com a gente. Muito obrigado. Manual para beber um bom vinho. Regra número 1. Não tem regra nenhuma. Pode levar a latinha para onde quiser, tomar sozinho ou muito bem acompanhado. E como é infinitamente reciclável, ela sempre volta novinha para as lojas. Então, se vai curtir um vinho, vá de lata, vá de Viva, vinho do seu jeito. Beba com moderação.
E aí, pessoal, gostaram aí da palestra do Leonardo? Trouxe uma novidade até aqui, ó. Lata, vinho na lata, né? Que bacana isso. Como é que surgiu essa ideia? Olha, foi uma história muito interessante, Fabiano, e foi sentindo a dor. Estava numa festa no Rio de Janeiro de vinhos, e aí quando eu fui para a balada, para a pista de dança dançar, eu estava mais preocupado em não quebrar a garrafa que estava na minha mão do que em dançar e curtir a festa. Então daí surgiu a ideia, como é que não tem uma forma mais prática para se beber vinho? Quando a gente pesquisou, meus sócios e eu, sobre o mercado americano, essa grande indústria que eu lhe falei, temos que aproveitar essa oportunidade e fomos os primeiros a criar essa tendência aqui no Brasil. E há quanto tempo tem? É muito nova a empresa começou a operação em janeiro de 2019. Então, em pouco mais de 1 ano e 9 meses de operação, a gente já está aí em 23 estados do Brasil com uma distribuição muito robusta e nacional. Que bacana. Até eu comentei antes, estava conversando com outros fabricantes, né, que muitas vezes o supermercadista, não sei qual o motivo, às vezes tem uma resistência em colocar novidades. Claro, tem aquela situação de cadastrar produtos, né, mas do outro lado, a gente tem que ver o lado do consumidor, né? Esse consumidor que está querendo novidade, está precisando de soluções, porque um vinho desse, para quem é solteiro, que está em casa sozinho, quer consumir, ou não precisa, né? Só quer consumir um copo, uma taça, é o suficiente, né? Exatamente. A gente tem que olhar da forma do consumidor. A gente encontrou muito menos preconceito que a gente achou que ia encontrar com o consumidor na ponta. Mas o varejo ainda torce um pouco o nariz. Como eu falei, o vinho é uma categoria muito tradicional, né? Ele só perde a antiguidade para a água. Então tem que ir com calma, mas a Vivan, como eu mostrei para todos, tem um plano muito robusto de ações, de trade, de investimento, que façam com que esse produto gire mais rápido e traga a confiança do varejo para a gente. A gente sempre comenta também uma outra coisa que a gente vê, o produto bem exposto, bem adequado nas gôndolas, chama a atenção do consumidor. Às vezes a degustação, né? É importante a degustação, não sei como é que funciona da degustação, que é importante, né? Porque aquele consumidor, olha, tem essa novidade, mas será que é bom? Né? Aquilo que você comentou na sua palestra, né? Exatamente, é muito engraçado porque quando a gente faz a degustação e o consumidor experimenta, ele fala, poxa, mas é vinho mesmo, né? Não mudou nada. É exatamente isso, é necessário que tenha essa experimentação para que a pessoa conheça uma coisa que é tão diferente, tão nova, né, nesse mercado. Uma coisa que a gente observou na pandemia foi que o supermercado é um serviço essencial, que foi o único que está aberto e provavelmente salvou a vida de muitas empresas no sentido de que está lá o produto dele na gôndola, né? Exatamente. Esse produto aqui também tem a característica de restaurante, que agora está retornando aos poucos, né? Alguns estados já está tudo ok, outros estão um pouquinho em função da pandemia. É vendido para todos, né? Todo público, pequeno, médio e grande, supermercado, tem condições de adquirir o produto. Exatamente, pequeno, médio e grande. Eu deixei os meus contatos, vocês podem entrar aqui junto com a Supermercados. A gente atende hoje em todo o Brasil de uma forma direta, atendemos qualquer estado do Brasil, desde o food service até o bar, o restaurante, principalmente o pequeno varejo, o mercado de bairro, o mercado de vizinhança e as grandes redes que a gente já está presente também. Perfeito, estamos agora na primavera, estamos chegando, né, no verão. No verão vai ter uma explosão de vendas. Qual o item que você acredita que vai ser o mais propício? Olha, acredito que esses vinhos de verão, os nossos lançamentos, né, que eu mostrei o frisante branco e o frisante rosé, e também os vinhos rosé e branco secos também vão ter, com certeza, uma saída maior. Perfeito. Temos um vídeo agora para colocar. Leonardo, muito obrigado pelo apoio aí. Graças a patrocinadores que nem o Leonardo, da Vivant, nós podemos fazer esse evento direcionado para vocês. Muito obrigado. Prazer. Vamos entrar com o vídeo. Muito obrigado.